meus consagrados, tudo beleza? Olha eu aqui de novo, mais um Lucas trazendo mais conteúdo de qualidade duvidosa pra vocês. Ah, brinca, meus conteúdos são top, pô. Hoje eu vou tentar sanar a curiosidade de algumas pessoas sobre um ponto que até um tempo atrás eu mesmo não sabia diferenciar. Como são produzidos? Quais os públicos-alvo? Quais são os alvos de cada gênero? O que é um anime shonen? Hoje no canal Nani. Ah, já vai falar, já fez piada com Globo Repórter, né? Ah, mano, o canal é meu, velho. Tu é muito chato, velho. Porra, de verdade, eu só queria... Calma, cara. Eu só queria saber se você quer estrogonofe. Bom, qual uma das principais diferenças entre esse monte de nome que a gente, tá sempre diferente, a gente acaba confundindo? Uma das principais características é o público-alvo para qual a obra se destina. Vamos ver seguir essas categorias de público-alvo que ainda não são os gêneros, mas traz um pouco das suas características. Primeiramente, o shounen ou shonen. Os dois primeiros kanjis significam jovem ou garoto. E os dois últimos significam cartoon ou comic. Completos, eles são literalmente quadrinhos para meninos. Geralmente, eles são focados na faixa de adolescente entre os 12 e 14 anos. O que na real não funciona, porque uma grande faixa de público que é atingido tem bem mais barba que isso. Ah, mas tem um argumento que foi nessa faixa de idade que eles começaram a acompanhar. Tem, mas acaba sendo um pouco mais abrangente. Bem mais abrangente, na verdade. E via de regra são animes que desenvolvem bem o que é chamado de a lenda do herói. Então eles apresentam muitas cenas de luta, humor leve e desenvolvimento do protagonista durante todo o decorrer da obra. Eles apresentam diálogos longos entre as lutas, o vilão mostrando o que veio, contando seus planos ou as coisas que ali vai acontecer com ele até ele chegar ali. E o herói dizendo o porquê que ele não vai conseguir. Menos o Luffy de One Piece. Esse ele simplesmente vai mostrar que ele é versado em 20 maneiras diferentes de sentar a porrada. Brinks, tem isso com o Luffy também. Podem existir vários gêneros de shonens, mas os mais usuais são os shonen de ação. Eles podem se subdividir também em shonen ai, o que indica que haverá uma presença entre romance masculino dos personagens. O Jakotsu até que tentou, né, Jakotsu? Alguns dos shonens que são mais conhecidos são Dragon Ball, One Piece, Naruto e Fullmetal Alchemist, por exemplo. Então agora nós temos o shoujo ou shoujo. Os primeiros dois kanjis significam pequena garota e os dois últimos iguais aos do shonen. Então esses animes são mangás direcionados para mais ou menos garotas entre 18 e 12 anos. Se eu falasse 12 e 18 daria na mesma, então não me critiquem, tá? Ó, tô de olho em vocês. Porque tipo, é o mesmo intervalo, tá ligado? Então, né? 12, 18, 18, 12. E o mesmo se aplica, né, igual o shonen, tem gente com mais idade e barba que gosta. E o seu aspecto é voltado, né, pra romance, timidez e bochechas vermelhas. Porém, algumas apresentam um toque de ação e alívio cômico também. Existe, por exemplo, subdividido em Mahou Shoujo, onde apresentam-se personagens guerreiras com poderes mágicos, por exemplo. No caso do shoujo aí, assim como no shonen, indica que haverá romance entre personagens femininos. Os exemplos de shoujo são Sakura Card Captor, Sailor Moon e Yori Monogatari, por exemplo. Temos o seinen. O seinen é voltado para uma geração seguinte à do shonen, que significa homem jovem. Então ele pode atingir até a faixa de homens com 40 anos. A diferença entre o seinen e o shonen está na narrativa. Muitas vezes são abordados assuntos como negócios e política que muitas vezes os garotos não estão nem aí. Então acaba que eles podem abordar temas pesados que não são muito indicados para o público infanto-juvenil. Às vezes alguns até deveriam, na verdade. Exemplos de seinen são Hellsing, Tokyo Ghoul e Berserk. Josei. O Josei significa literalmente mulher. O Josei é o amadurecimento do shoujo, onde mostra as histórias mais da vida adulta voltadas ao cotidiano feminino, mostrando com um toque mais realista seus traços. Geralmente, os traços são mais sóbrios, por assim dizer. Uma grande diferença entre os shoujous e os joseis é que no josei o amor já é mostrado de uma forma mais realista, enquanto no shoujo só dá gado. Não, brincadeira, eles mostram uma forma de amor mais platônico ou mais idealista. Exemplos de joseis são Paradise Kiss e Usagi Drop. Kodomo. Significado literalmente crianças. O Kodomo ele é uma categoria voltada mais para crianças. Não necessariamente, porque vocês vão ver na lista de exemplos. Eles são geralmente temáticas voltadas para o público infantil, com temáticas um pouco mais simples, como imaginação, aventuras, etc. Existem animes que com certeza se encaixam na definição de Kodomo, como por exemplo Hantaro. Já existem outros que existe uma pequena dúvida com relação à sua caracterização. Com a sua
categorização. E o mais famoso deles, com certeza, é Pokémon. O Pokémon, segundo os criadores, ele era destinado para crianças pequenas. Porém, alguns temas, acabaram sendo evitados, obviamente. Só que a trama de Pokémon é constituída de algumas tramas paralelas em certos pontos, o que possui mais características de um shounen, por exemplo. E o mais importante, qual inicial vocês iriam escolher? Eu sou Team Charmander, tanto a pessoa vai falar, tem mais tanto inicial melhor de outras gerações. Foda-se! Nenhum deles viram Charizard, vira? Essa categoria ela é para os monotrinamente de League of Legends. É uma categoria que contém um teor sexual com humor, geralmente assuntos muito polêmicos, né? O anime, basicamente, via de regra, ele tem cenas provocantes e um pouco de nudez moderada, chegando a colocar a obra como classificação adulta em alguns casos. Harem. Nesse estilo de anime, cujo nome vocês vão entender, ele é um gênero de anime, é um mangá que apresenta geralmente um jovem entre seus 15 a 30 anos, 30 e poucos anos, que no começo ele tá meio perdido, porém ele descobre, que um destino show de bola pra ele acaba num ambiente cercado de várias mulheres bonitas, geralmente escola ou trabalho. Existe também o Gyakyo Harem, onde a trama é similar, mas os papéis se invertem, onde é uma mulher em um ambiente com vários homens. Bishonen ou Bishounen, eu disse Bishonen, que isso fique claro. O significado do nome é belo jovem, ou colocar garoto. É um termo geral para descrever qualquer anime com a presença de jovens e homens bonitos. Eu não estaria nessa categoria. Bishoujo ou Bishoujo, nesse caso o significado é menina bonita. Aqui se caracterizam os animes onde a presença de meninas e mulheres bonitas, assim como no Bishounen, só que para mulheres. Yuri. Ele tem como significado lírio, ele é um estilo de mangá Girls Love, que descreve relações românticas entre mulheres. Incluem-se nesse estilo mangás, animes, romances e doshinjis, que são publicações como mangás que são distribuídos de forma independente. O seu significado, em linhas gerais, é formado pelas palavras turma e da compressão da palavra zashi em shi, que significa revista, geralmente criado por fãs, seja com personagens de outros animes ou com outras situações ou obras autorais. Você tem o yaoi, que é o amor entre homens, são animes ou mangás voltados para a relação sexual entre dois homens, e nesse caso é o oposto do yuri, e usado também como animes, em animes, mangás, romances e doujinshis. Temos então o hentai. O hentai para o japonês significa atitude estranha ou fora do comum. Ela também pode ser a abreviação da expressão hentai seiyoku, que significa perversão sexual ou pervertido. É usado para animes que contêm conteúdo sexual realmente forte ou anormal. Cara, que vai ter gente comentando, ai, ele colocou esses aí primeiro, podem comentar. Então vamos para os outros gêneros, não? Primeiramente a gente tem o gore. Pensa num bagulho hardcore, mano. Possivelmente é o gênero mais hardcore de todos. Ele apresenta uma porrada, literalmente, de assassinos e formas cruéis, lentas, cabeças destroçadas. E é um Quentin Tarantino pela quantidade de sangue que entra no rolê. Ele não possui uma origem japonesa, porém ele está presente em diversas obras japonesas. Ele chega a ser tão punk que é recomendado apenas para maiores de 18 anos. A gente tem o Slice of Life, vindo diretamente do inglês, que significa uma fatia de vida. Eles são os animes sobre os cogumelos verdes do Mario, sendo servidos com várias tortas e... Cara, não precisa entrar. Eu sei que foi uma piada bosta, entendeu? Só sai, velho. Desculpa pela piada ruim. Mas elas são, na realidade, obras que tratam sobre um estilo de cotidiano no geral. Ou um estilo, que determina a vida, de um grupo ou de um personagem. E muitas vezes ele aborda temas, mais profundos, às vezes como tradições, cultura e até hábitos alimentares. Temos o sci-fi. O sci-fi é um gênero que aborda assuntos de ficção científica, inclusive é daí que vem o nome, Science Fiction, e com assuntos relacionados a ETs. Seria Alf um sci-fi? Naves, mutantes e etc. A gente tem o Mecha, que vindo do inglês abreviado de Mechanical, são os animes com temáticas de robôs gigantes, tipo Megazord de Power Rangers, por exemplo. Comuns em obras de ficção científica, mangás e animes, é uma linha tênue com sci-fi, é uma coisa bem... Nós temos o Aniparo. Basicamente, os Aniparos são animes que eles fazem paródias de outros animes, Então, eles são paródias que já conseguem se imaginar o contexto e as situações em que isso acontece. Em situações onde a história já tem mais ou menos uma ideia do que isso vai acontecer. A gente tem também o Isekai, que geralmente são personagens comuns que acabam indo parar no mundo fantástico. É algo próximo a Alice no País das Maravilhas, talvez.
E geralmente, nesses locais, pra onde os personagens vão, eles acabam também se tornando extraordinários. Às vezes, geralmente, esse é o foco principal do anime, inclusive. Temos o Iyashikei, a palavra significa sistema de cura. A ideia desse gênero de anime é revigorar o espectador de uma certa forma, com tramas positivas, cenas de natureza, momentos de paz, né? E eles são geralmente aliados aos traços muito bem feitos. A gente tem também o Kodonomuki, que são animes em geral, que possuem vários toques divertidos e com uma abordagem geralmente educativa para crianças. Mas às vezes eles também chamam a atenção dos adultos, às vezes pela estética ou pelos personagens cativantes que a obra traz consigo. É óbvio, existem outros gêneros, que são o que a gente chama de gêneros mais genéricos, como romance, drama, comédia, faroeste, etc. Porém, elas são características que são encontradas dentro de outros gêneros. Então você pode encontrar um shounen que tem bastante comédia, ou um gore que tem muito drama, por exemplo. Bom, meus consagrados, como sempre, a minha câmera deu aquela travadinha de leves, mas hoje foi mais uma listinha com as diferenciações, porque ao meu ver tem muitas pessoas que não sabem diferenciar os gêneros, e eu pensei que poderia ser uma curiosidade interessante para trazer para vocês, né? Então, se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Senão vai rolar um gore e eu vou ser protagonista. Brincadeiras à parte, é isso, meus consagrados. Até o próximo vídeo. Fui!